Olá, meninas! Hoje iremos conversar sobre a terapia de reposição hormonal, um tema que ainda traz muita confusão na cabeça das mulheres. Existem dois tipos de reposição hormonal: a terapia de reposição hormonal tradicional, chamada de TRH, né, feita com hormônios sintéticos, e a modulação hormonal, que é feita com hormônios bioidênticos. Vamos falar sobre as duas aqui. A reposição hormonal, ela é bastante eficiente para aliviar os sintomas da menopausa, mas não é toda mulher que pode usar esse recurso, tá? Quem já teve câncer de mama e do endométrio, doença hepática grave, sangramento genital e doenças cardiovasculares não pode usar. E aquelas que sofrem de hipertensão arterial, diabetes, endometriose e miomas uterinos, elas devem ser muito bem avaliadas antes de usarem os hormônios, tá? E como a gente pode usar os hormônios? Por várias vias: oral, direto na pele, injetável por implante colocado embaixo da pele, o subcutâneo, que é um chipzinho, o dispositivo intrauterino e a reposição local, feita com cremes vaginais. E os hormônios utilizados são o estrogênio, na forma do estradiol, a progesterona e a testosterona. E a indicação da necessidade e a quantidade de cada um deles dependem de cada mulher, tá? A terapia de reposição hormonal tradicional, ela usa os hormônios sintéticos, que são fabricados a partir da urina de éguas grávidas, e eles não têm semelhança com os hormônios humanos. E como surgiu essa terapia de reposição tradicional? Bom, desde 1930, o hormônio estrogênio sintético, ele já era indicado para os distúrbios da menopausa. E em 1947, podia-se tomar estrogênio via oral, por injeções ou até em creme vaginal. E foi nessa época que surgiram os primeiros estudos em Londres, mostrando as alterações no tecido uterino que podiam levar ao câncer. E esses estudos, eles foram alarmantes e com isso o uso do estrogênio diminuiu muito. Mas em 1960, com o lançamento das pílulas anticoncepcionais, houve uma evolução muito grande na ciência de reposição hormonal. E o uso do estrogênio sintético tornou-se novamente comum. E o estrogênio, ele era considerado na época o elixir da juventude. Ele era um hormônio que nunca deixaria a mulher envelhecer, nem sofrer os desconfortos da menopausa. Se acreditava nisso fielmente, entendeu? E até um livro publicado na época por um ginecologista americano ficou muito famoso no mundo inteiro. Chamava-se Feminina para Sempre. E isso mostra, gente, como esse ciclo era desconhecido e considerado uma doença, além de não ser aceito, né, como uma fase normal da vida da mulher. 11 anos depois, em 1975, novas pesquisas científicas mostraram que o uso do estrogênio aumentava o risco de desenvolver câncer no útero. E quanto mais tempo se usava, maior era esse risco. E com isso, o uso do estrogênio diminuiu muito e surgiu então o medo da terapia da reposição hormonal, esse medo que ficou na cabeça da mulherada até hoje, tá? Agora, em meados de 1980, viu-se que o uso do estrogênio junto com a progesterona prevenia o câncer de útero e protegia também a mulher de doenças do coração, comuns nessa fase. E isso aumentou o uso da terapia da reposição hormonal novamente, ok? E como vocês podem observar,
O uso dos hormônios variava muito de acordo com as pesquisas científicas da época, né? E isso continuou, ok? Em 2002, outro estudo que acompanhou 16 mil mulheres na pós-menopausa mostrou que os hormônios sintéticos estrogênio e progesterona, eles provocavam câncer de mama, além de ataques cardíacos. No mesmo ano, um estudo brasileiro mostrou que a reposição hormonal feita apenas com estrogênio por mais de 10 anos aumentava o risco de câncer de ovário. Bom, com todas essas evidências, né, gente, ficou claro que a TRH não estava beneficiando as mulheres com doenças cardíacas, além de indicar aumento do risco de câncer, de mama também, né, além do útero. E mais estudos realizados após 2002 confirmaram realmente as restrições ao uso da terapia de reposição hormonal tradicional. E isso trouxe uma verdadeira revolução na forma como se via a reposição hormonal. Ficou claro que não era possível haver uma cura para a menopausa, e muito menos considerar o uso de hormônios para a maioria das mulheres por toda a vida como adequado e saudável, ok? Atualmente, a situação mudou muito, a TRH tradicional é ainda prescrita, porém em baixas doses, por menos tempo, e varia muito de mulher para mulher essa prescrição. Existem várias fórmulas comerciais produzidas pelos laboratórios farmacêuticos e à venda nas farmácias convencionais, o que exige prescrição médica e acompanhamento contínuo, ok? Nunca faça o uso da TRH por conta própria, tá? Pode ser muito arriscado. O que ajuda sua amiga pode ser bem ruim para você. Já os hormônios bioidênticos são diferentes, tá? A reposição feita com os hormônios bioidênticos é chamada, como eu já disse, de modulação hormonal. Esses hormônios, eles têm uma estrutura idêntica à encontrada no organismo humano e apresentam menos efeitos colaterais. Eles são fornecidos geralmente nas farmácias de manipulação e fabricados em laboratório a partir dos precursores hormonais encontrados na soja e no inhame. E a dose hormonal ela é individualizada, elaborada de acordo com os exames e sintomas da mulher, permitindo que se receba apenas a quantidade necessária. E a aplicação ela é feita diretamente na pele ou por via vaginal, caindo direto na corrente sanguínea, e então sem sobrecarregar o metabolismo, principalmente o do fígado, ok? Então eu mesma uso esses pumps, como são chamados, né? Eles têm a dose exata diária. E esses hormônios, por terem seus precursores encontrados direto na natureza, pois são feitos da soja e do inhame, como eu falei para vocês, eles não podem ser produzidos, patenteados, comercializados e nem darem lucro para a indústria farmacêutica, tá? Isso é lei. E por isso, talvez, muitos médicos não a indiquem ou mesmo não saibam trabalhar com esse tipo de tratamento hormonal. Então, se você preferir essa opção, pesquise se seu médico conhece a modulação hormonal. Muitos não trabalham com esse tipo de reposição, ok? E mostre a eles o seu conhecimento, que você já pesquisou sobre isso, tá? Que você sabe o que quer dizer hormônios bioidênticos e seu interesse nesse tipo de tratamento. A modulação hormonal ela alivia os sintomas com poucos dias de uso, mas não é sempre que funciona. Eu já recebi relatos de mulheres que tiveram efeitos colaterais com essa terapia e interromperam o uso, tá? Então, eu lembro, gente, que a reposição hormonal é apenas a cereja do bolo.
Os outros cuidados são essenciais e deverão ser mantidos sempre. Então, reveja seu estilo de vida, use as terapias complementares, converse com seu médico e decida se é bom para você lançar a mão da reposição hormonal, qualquer uma que seja, tanto a bioidêntica como a convencional. Quando se fala em repor hormônios, não há uma resposta fácil, rápida e definitiva sobre esse tema. Isso é muito bom, pois nós poderemos usar nossa intuição e sentir realmente o que é melhor para nós. Não é mesmo? Então, quem estiver fazendo reposição, comenta aqui comigo, por favor. Me diz se está se sentindo bem, se já usou, se já parou, se teve efeitos colaterais. A sua opinião é muito importante para nós aqui do canal, tá? Me diz também se o conteúdo desse vídeo ajudou a clarear esse tema tão cheio de controvérsias, ok? Poderemos voltar a falar sobre ele. Então, muito obrigada por sua atenção e até nosso próximo vídeo. E chame suas amigas, tá? Para ver também. Um grande beijo, meninas. Tchau.